Continuando o nosso estudo de homeopatia, tratamento para o espírito e para o corpo, nós estamos na parte 3, a homeopatia, luz do Evangelho. A nossa equação, que a gente sempre fala sobre ela, vocês já ouviram bastante vezes, vamos repetindo. O nosso livro, Homeopatia, Tratamento para o Espírito e para o Corpo, a filosofia do tratamento hahnemanniano, à luz do Evangelho de Jesus. Então, Hahnemann foi um grande missionário do bem, um grande espírito de luz, o maior de todos os médicos, certamente, que esteve aqui na Terra. E ele, então, vem trazer para a gente essas informações maravilhosas. E no Organon da Arte de Curar, que em breve a gente vai estar lançando, que vai estar no volume 1 e 2, todo ele comentado, 291 parágrafos, todo comentado. É um trabalho de 900 páginas, praticamente. Então, é um livro que é importante para que a gente faça um estudo e entender essa maravilha que é a homeopatia. Foram vários convites de Deus. Aqui a gente faz a questão, uma análise das religiões no mundo, e esse convite divino para que a gente se torne pessoas melhores e a luta para implantar o bem na Terra. Hermes no Egito, nós não temos muito bem a data, Moisés e os profetas em Israel, Lao Tse e Confúcio na China, Zoroastro na Pérsia, Sócrates na Grécia, Siddhartha Gautama, mais ou menos na mesma época, também Siddhartha Gautama é chamado de O Buda, na Índia, Muhammad na Arábia e vários outros menos conhecidos ou anônimos em todas as épocas. Jesus, o sublime mestre, veio à Terra completar a mensagem divina, mostrando-nos, logicamente, nós somos cristãos, nós vamos mostrar Jesus como governador do planeta. Nós espíritas entendemos que Jesus é aquele que governa o planeta, certo? E nós deixamos ele à parte, estamos fazendo todo um comentário, ele vem ali antes de Muhammad. Jesus, o sublime mestre, veio à Terra completar a mensagem divina, mostrando-nos um novo caminho para Deus. Este novo caminho, desconhecido para nossos corações, lança constantemente sublimes desafios. Ame aos vossos inimigos. Ore por quem te ofende e calunia. Mostre a outra face. Observe os pássaros do céu. Olhe os lírios do campo. Meu Pai obra todo o tempo e eu também. Esses desafios sublimes que Jesus trouxe para nós é para nós buscarmos interiorizar em cada momento da nossa vida e entendermos que nós temos que caminhar para Deus, tornando-nos pessoas melhores. Logicamente que nós vivemos em um mundo que nós temos que saber nos defender, mas a maior defesa de todas é o amor. Quando nós temos o verdadeiro amor, não somos atacados pelo mal, porque o mal sabe que se ele chegar próximo, ele vai se contaminar. Rochester relata em um dos seus livros, se não me engano é Herculano, que um jovem chamado Tobias, cristão, é condenado ao circo, e ao entrar no circo, os leões soltam ali um leão faminto, soltam uma pantera faminta, a pantera vem, chega diante dele e deita nos seus pés e vira de barriga para cima como se fosse uma gatinha doméstica. Soltam depois um outro animal feroz e ele faz a mesma coisa. Aí a populacho ali em torno do Coliseu começa a gritar: ele tem um amuleto, tira-lhe a roupa. Aí solta um leão. Ele fala assim: meu Deus, não deixe passar por esse vexame. E corre de encontro ao leão. O leão passa a unha no seu pescoço, corta ali a jugular. Aí o sangue começa a jorrar e o leão abaixa e começa a chorar. É um relato do Rochester. Quem já leu o livro do Rochester sabe que o Rochester transcende muito aquele conhecimento, aquele entendimento que nós temos. Mas ele mostra a importância de termos o verdadeiro sentimento de amor. Então Tobias ele morre ali na arena, mas tanto sentimento de amor que consegue até comover as feras. A população sai dali, aquele prazer de ver o sangue jorrando começa a ser transmutado. O ser humano o espírito humano é uma coisa bem complexa, principalmente os que estão aqui na Terra. O nosso processo evolutivo se dá em dois mundos, aqui encarnados e depois desencarnados. Mas nós somos
tão apegados às trevas, tão apegados ao mal, que nós fechamos o coração para o convite divino e continuamos transgredindo as suas leis constantemente. Portanto, nós temos que aprender a valorizar mais o sentimento de amor, valorizar mais o sentimento de misericórdia uns pelos outros, e aí nós temos várias formas de nos ajudarmos a estarmos melhores. Temos homeopatia, temos florais, acupuntura, jejum, meditação, oração, trabalho na caridade, exercícios ao ar livre, tudo aquilo que vai fazer a gente relaxar um pouco, mudar o nosso ponto de vista, e certamente que a homeopatia e os florais associados à evangelioterapia e à caridade farão a grande diferença do ser humano do porvir. Aqueles que, eu não acredito no que você está falando. Leia o livro, dê uma estudada no livro Homeopatia, Tratamento para o Espírito, para o Corpo, reflita nas informações que estão ali, observe o tratamento que é feito nas pessoas que são tratadas com homeopatia e depois você tire a sua conclusão. Não é falar eu não acredito, falar eu não acredito baseado em que você não acredita? Por que você fala que não acredita? Se a gente vê ao longo de 15 anos tantas pessoas melhorando tanta coisa, fisicamente, mentalmente, emocionalmente e principalmente a conduta. Ó doces melodias, ó sublime canção para o coração de nossa alma, ó sublime bálsamo que perfume e alivia nosso espírito, cansado de sofrer e chorar. Agora há uma nova luz, Jesus, o Cristo de Deus entre os homens, para toda a eternidade. Onde quer que estejamos, Ele nos convida a um novo ideal, o do amor. Permitamos, irmãos, que esse sentimento brote em nossos corações, brote em nossas almas. Permitamos, irmãos, que Jesus possa falar em nossos corações, balsamizar nossos espíritos cansados de sofrer e unirmos-nos ombro a ombro, lado a lado, no trabalho incessante do bem legítimo em nossos corações, em nossas almas, para que a Terra fique melhor, para que o nosso planeta deixe de ser de provas e expiações e passe para a regeneração, mas que possamos irradiar muito amor, principalmente para os políticos, para que eles possam despertar para Deus. Oh Jesus, desperte os políticos para Deus, desperte os políticos para o amor verdadeiro, Senhor, para que tenhamos um planeta melhor, um planeta mais justo, para que Teu reino se instale entre nós. Oh Jesus, proteja-nos e nos dê força para continuarmos lutando pela Tua causa, Senhor, pela causa do bem legítimo e da caridade pura e santa nos corações humanos. Oh Divino Mestre, que Teu amor possa ser irradiado por todos. Principalmente, Senhor, que Teu amor possa inundar os espíritos das trevas, na Tua luz sublime, Senhor, despertando o seu coração, despertando em cada coração, desses espíritos que ainda estão nas trevas do orgulho, da vaidade e da arrogância, possam eles despertar para o sublime convite do amor divino. Possam eles, Senhor, despertarem para Deus. Entenderem que estão perdendo o tempo disseminando ódio. Entenderem que estão perdendo valorosa oportunidade de trabalharem para o bem. E que mudem, Senhor, constantemente e para sempre as suas ações, desse ódio terrível, desse ódio ignominioso, para o amor incondicional aos que sofrem, para o amor incondicional àqueles que passam pelas mais duras provas, seja da miséria absoluta, seja da riqueza imensurável. Desperte o Senhor para Deus. Desperte as nossas autoridades para Deus, Senhor. Envolva-os no Teu manto de amor e de paz. Que assim seja. No século VII, Mohammed reúne as tribos da Arábia com a criação do Alcorão. No século XVI, Martin Luther e Jean Calvin, criam com muita luta a Igreja Reformada, trazendo um certo equilíbrio ao poder da religião, começando a criar possibilidades para um novo movimento e o aparecimento de grandes pensadores, começando a criar condições para o desenvolvimento da ciência e das artes. E lembrando
que os muçulmanos foram grandes descobridores de muitos avanços da medicina atual. No final do século XVIII, Hahnemann é intuído das técnicas homeopáticas e a insigne ciência da saúde que imperará absoluta a partir do século XXI, quando a humanidade tomar conhecimento da verdadeira causa dos adoecimentos. Essa é a nossa opinião. Respeitamos a dos outros, mas esperamos que respeitem a nossa também. E esse insigne médico, o maior de todos que já teve aqui na Terra, esse ser de luz iluminado e divino, trouxe para nós a homeopatia e todas suas proposições, que nós devemos estudar, muito bem estudada, para entendermos muito bem como elas funcionam na nossa estrutura psíquica, para que a nossa sociedade seja menos sofredora, seja mais feliz e tenha melhores condições de encarar a vida como ela realmente deve ser. Na metade do século XIX, Allan Kardec, pseudônimo de Hippolyte Léon Denis Rivail, é convidado a ver as mesas que giram, que andam, que falam, que dançam. E confirma-se, então, que existe algo além da matéria, uma inteligência sutil, a qual chamamos espírito. Este ser espiritual, então, tem uma existência eterna, mas não nos é dado saber como e quando foi criado, apenas sabemos que evolui em diferentes e milenares ciclos por todos os reinos, sempre aprendendo e tendo como destino a angelitude. As organizações trevosas, materialistas, se estremecem. Após o Espiritismo, nada será como antes. Primeiramente, após Jesus, nada mais foi como antes. E após o Espiritismo, a consciência humana saberá o peso de transgredir as leis divinas. Após o Espiritismo, as consciências humanas sabem muito bem que as leis divinas estão escritas nelas, em si mesma. E todos os nossos atos passarão na balança divina e terão uma resposta justas por aquilo que forem feito, que é aquilo que fizermos de nós mesmos. O terapeuta tem que ter, como que é a visão do terapeuta que nós esperamos dele? Primeiro, ele tem que ter equilíbrio emocional, respeito às leis de Deus e conhecimentos. Conhecimentos evangélico, as máximas morais crísticas. A gente colocou crística porque existem várias outras religiões. E a gente entende crístico como a suprema consciência, aquilo que deriva da suprema consciência. Ter conhecimento doutrinário, as leis de influenciação espiritual, isso é fundamental que a gente entenda, que a gente conheça. Homeopático, a filosofia homeopática, os miasmas, a matéria médica, as leis de Hering, e outras mais. E outras terapias, conhecer pelo menos 3 outras terapias. No caso, acupuntura, fitoterapia, floral, né? Ter uma noção, no mínimo, pelo menos noção dessas terapias, para ele saber, tem horas que, quem vai ajudar quem, de que forma vai ajudar. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, disse-nos Jesus. Siga o caminho do meio, deixou Siddhartha Gautama, o Buda. Não se preocupeis com o dia de amanhã, disse-nos Jesus. Não se deixeis levar pelo desejo e pela ilusão, disse-nos Siddhartha Gautama, o Buda. São ensinamentos importantes para que a gente possa valorizar a vida, são ensinamentos importantes para que a gente possa ter mais condições de encarar a nós mesmos e a nossa sociedade, irradiarmos melhores sentimentos e irradiarmos melhores pensamentos. A influenciação espiritual influem os espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos? Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Onde está escrita as leis de Deus? Na consciência. Do livro dos Espíritos, de Allan Kardec. E dos Espíritos também, né? Então, a nossa consciência está escrita as leis divinas, ela sempre nos cobrará. A consciência cobra de si mesma. Eu fico olhando esses líderes mundiais atualmente. Quantos milênios levarão para reparar os seus atos? Mas, para a sorte deles, um ato de amor anula multidões de pecados. Que Deus tenha misericórdia deles
mas que eles também despertem para Deus. Células e espírito. Agora são pequenos trechos que a gente vai relatando. Mais informações você veja no livro Homeopatia, Tratamento para o Espírito e para o Corpo. Estas células, que obedecem às ordens do espíritos, diferenciando-se e adaptando-se às condições por ele criadas, procedendo do elemento primitivo comum de que todos provimos em laboriosa marcha no decurso dos milênios, desde o seio tépido do oceano, quando as formações protoplásmicas nos lastrearam as manifestações primeiras. Aí André Luiz dá uma explicação condensada, magnífica no livro Evolução em Dois Mundos, trazendo para nós muitas informações importantes, mostrando que o espírito comanda as células. E recentemente eu vi uma palestra no YouTube, vou postar no meu blog, Kardec Espiritismo, as pesquisadores de Harvard já chegaram à conclusão que para a raça humana evoluir o que evoluiu, só foi possível devido à ação do espírito. E a doutrina espírita mostra que não é só a ação do espírito reencarnante, é também da equipe de magnetizadores que induzem o nosso aperfeiçoamento espiritual e físico, também físico. A Joana de Anjos nos fala da fragilidade emocional do espírito. As doenças, todavia, são resultado do desequilíbrio energético do corpo em razão da fragilidade emocional do espírito que o aciona. Os vírus, as bactérias e demais micro-organismos devastadores não são responsáveis pela presença da doença, porquanto eles se nutrem das células quando se instalam nas áreas em que a energia se debilita. Causam fraqueza física e mental, favorecendo o surgimento da doença por falta de restauração da energia mantenedora da vida. Então, novo ponto de vista para nós, trazido por nada menos que Joana de Ângeles pela mediunidade de Divaldo Franco. Então, nós precisamos de ver a nossa vida do ponto de vista mental e emocional para que a gente mantenha bem estruturadas as energias mantenedoras da vida. Sobre os vírus emocionais, também nós podemos ver que o homem, desde as suas origens sociais, aprende a ter medo, a conservar mágoas e desequilibrar-se por acontecimentos de sua menos importância. Desarticulando o seu sistema energético, passa de um aborrecimento a outro, cultivando vírus emocionais, que facultam a instalação de outros degenerativos responsáveis pelos agravamentos das suas doenças. Então, nós temos que procurar ver que nossos adoecimentos, a nossa forma de viver, geram adoecimentos que são os criadores dos vírus emocionais. Precisamos, então, aprendermos a rever nossas atitudes, nossas ações e podermos, assim, estarmos em melhores condições do que já estivemos antes. E olhar para si mesmo, é o título que nós demos dessa mensagem de Emmanuel, que está no livro Emmanuel, quando ele fala que a medicina humana nunca será resultado de comprimidos, de anestésicos, de sucos, de soros, de alimentação artificialíssima. O homem terá que voltar os olhos para dentro de si mesmo, para a terapêutica natural, que reside em si mesmo, ou na sua personalidade, e também no seu meio ambiente. Então nós temos que ver o nosso meio ambiente, a nossa personalidade, nós mesmos, para que a gente possa ter uma melhor condição de encarar a vida, de encarar as coisas que estão ao nosso redor. Então a medicina do futuro será eminentemente espiritual, posição difícil de ser alcançada naturalmente. Mas os apóstolos dessa realidade grandiosa não tardarão a surgir nos horizontes acadêmicos do mundo, testemunhando o novo ciclo evolutivo da humanidade. O estado precário da saúde humana, nos dias que passam, tem o seu ascendente na longa série de abusos individuais e coletivos das criaturas, desavisados das sábias e justas leis da natureza. A civilização, na sua sede de bem-estar, parece ter homologado todos os vícios. Todos os vícios dos costumes, do sexo e do trabalho. Então, Emmanuel, nesse texto, está bem condensado aqui, a letra está miudinha, para você ter que ler no livro depois. Então, nos traz essas informações
Isso foi em 1950 e poucos que foi escrito esse livro Emmanuel, para nos alertarmos que nós temos que voltar para as coisas naturais. Nós temos que voltar para o nosso psiquismo, tentar entender que somos um ser eminentemente espiritual, apenas usando um corpo que vai morrer e vai apodrecer. As larvas psíquicas, André Luiz depara-se com um jovem atormentado do sexo e ele fica muito curioso com aquela situação. Então o Alexandre explica para ele: não, André, não temos sob os nossos olhos a espiroqueta de Schaudin, nem qualquer outra forma suscetível de análise pelo material por bacteriologista humano. São bacilos psíquicos da tortura sexual, produzidos pela sede febril de prazeres inferiores. O Dicionário Médico do Mundo ainda não os conhece. Na ausência de terminologia adequada aos seus conhecimentos, chamemos-lhes de larvas simplesmente. E aí a gente vai deparar com essa situação, são sintomas da sífilis energética, quando a pessoa tem várias sensações diferentes na região genital, e aí a gente já explicou, tem uma palestra só sobre isso ali, e a gente não vai repetir o mesmo estudo, só aguçando a sua curiosidade para você ir até lá. E então é sintoma do luetismo, sintoma do mercúrio. E o bióforo, que é uma interface entre a célula do física e a célula psíquica. Esse bióforo, então, ele vai causar uma série de nuances no nosso organismo, de mudanças, de interações entre o corpo físico e o corpo espiritual. Aquilo que se alimenta vai para o sangue, vai passar para o perispírito. Aquilo que você pensa e sente via bióforo vai passar pelo corpo físico, vai cair na corrente sanguínea, vai alterar a qualidade do sangue, e aí a gente tem que começar a repensar muito como nós estamos encarando a nós mesmos. Lembramos que, eis que já estação, não peques mais para que não te suceda alguma coisa pior, para que dessa forma garantirmos a durabilidade da saúde que tanto almejamos. A própria ciência terrena atual reconhece a presença da luz em toda parte. O corpo humano, devidamente estudado, revelou-se não mais como matéria coesa, senão uma espécie de veículo energético estruturado em partículas infinitesimais, que se atraem e se repelem reciprocamente com o efeito de microscópicas explosões de luz. Está aí os corpos, que a gente já falou sobre eles, que a gente está falando aqui agora. Não vamos. E uma coisa importante, a lei de Ardent-Schultz. Um estímulo químico forte gera baixa energia vital e, por outro lado, um estímulo químico fraco gera alta energia vital. Portanto, vamos prestar atenção nos resultados daqueles remédios que a gente toma. Qual o resultado a gente está tendo? Ok? Então, como a gente falou, esses últimos tópicos eram na forma de tricks, né, para a gente complementar nosso estudo, e você pode ver todos esses tópicos em outras palestras que têm o seu nome: larvas psíquicas, vírus emocionais e bióforo.